Você sente que nunca é suficiente, mesmo quando você faz tudo certo? Hoje eu quero te falar sobre o perfeccionismo. Não como uma qualidade boa, mas como uma estratégia de sobrevivência emocional que, com o tempo, você começou a adoecer. Muitas mulheres que eu atendo no consultório são extremamente competentes, responsáveis, sensíveis, mas profundamente exaustas por dentro. E o objetivo do meu vídeo hoje é falar um pouquinho sobre o que é o perfeccionismo, além do senso comum, né? Porque muitas vezes ele é visto como um ponto positivo, mas aqui eu vou falar sobre os riscos dele. Então, o perfeccionismo não é sobre querer fazer bem feito, é sobre não se permitir errar sem se punir. E aqui no consultório, né, na clínica, o perfeccionismo ele aparece como? Né, em padrões rígidos, uma régua interna altíssima e uma ideia silenciosa que o próprio valor depende do desempenho. Dentro da perspectiva teórica que eu trabalho, no psicodrama, a gente entende que esses papéis rígidos, né, a boa filha, a forte, a responsável, a que não falha, surgem para garantir pertencimento e vínculo, né? Só que em algum momento da vida, ser perfeita foi uma forma de não perder o amor, né? Então, trouxe alguma consequência. Então, quando a gente fala do perfeccionismo, olhando um pouco também para o sistema nervoso e trauma, né, do ponto de vista do corpo, o perfeccionismo ele não é uma escolha racional. Né? Então a gente vai ver que quando nós crescemos em ambientes imprevisíveis ou emocionalmente inseguros, o nosso sistema nervoso ele aprende a viver em hipervigilância. Ou seja, ser perfeita vira uma tentativa de controle para evitar uma rejeição, uma crítica, o próprio abandono. Né? Então, a gente precisa entender que o trauma não é o que aconteceu, mas o que precisou ser aprendido para sobreviver. E eu vejo que muitas mulheres aprenderam desde cedo que sentir, errar ou precisar era perigoso, trazia risco para essa mulher. Né? Então, quando a gente fala do trauma infantil, o trauma infantil ele molda o cérebro para o desempenho, não para o descanso. O corpo cresce, mas o sistema nervoso continua tentando não falhar. E a gente precisa falar também dos custos emocionais do perfeccionismo. Porque por fora parece força, mas por dentro a gente vê a ansiedade, a culpa, a vergonha, a exaustão. Então, o perfeccionismo, ele até alivia no curto prazo, porque dá uma sensação de controle. Tá? Mas, ao longo prazo, ele mantém um ciclo de autocobrança e de muito adoecimento. Porque não é excelência. A gente está falando de medo. E hoje, eu gostaria de trazer algumas estratégias práticas, né, dentro da concepção da clínica, que eu trabalho com algumas mulheres, que o primeiro ponto é tornar visível a regra interna. Então, a gente precisa ficar atento a observar frases que nos comandam, né? Então, por exemplo, eu tenho que dar conta, eu não posso errar, se eu falhar, perco valor. Então, a gente precisa aprender a perguntar quem foi que me ensinou isso? Essa regra, ela me protege ou ela me aprisiona? Uma outra estratégia também que eu gosto de trabalhar é a gente poder diferenciar erro de identidade. Por quê? Porque erro, ele é um evento, não é quem você é. Né? Então, se fosse uma outra mulher cometendo esse erro, você a definiria por isso? É um questionamento importante para a gente fazer. Terceira estratégia, praticar o bom o suficiente no corpo. A gente precisa experimentar, não entregar 100%, mas a gente poder entregar algo com 80%. A gente não revisar pela última vez. Descansar antes de que tudo termine. Né? Então, e depois disso a gente precisa observar o que eu temia que aconteceria. O que realmente aconteceu. Né? E uma outra ferramenta que eu gosto bastante também é trabalhar a voz crítica. Né? O perfeccionismo, ele tem uma voz muito dura. Então, ao invés de a gente combatê-la, a gente precisa criar uma voz alternativa, só que funcional. Né? Não é um pensamento positivo, é um pensamento regulador. E essa ferramenta ela é muito poderosa, eu gosto muito e eu sempre trago para as minhas clientes também. E a quinta estratégia que eu vou trazer hoje é a autocompaixão como regulação, não como indulgência. Então, tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Kristin Neff. Então, ela mostra que a autocompaixão não enfraquece, ela regula o nosso sistema nervoso. Então, a gente precisa perguntar para nós mesmas, se essa dor fosse de alguém que eu amo, como que eu falaria com ela? Né? E essa ferramenta ela é muito boa também, né, quando a gente consegue aplicar. Então, pra gente finalizar o vídeo de hoje, né, o perfeccionismo, ele não surgiu porque você é fraca, ele surgiu porque em algum momento da tua vida foi a melhor forma que você encontrou de se proteger. Então, o trabalho terapêutico não é pra gente destruir essa parte, mas ajudar você a construir formas mais humanas, flexíveis, seguras de existir. Porque você não precisa ser perfeita pra ser digna, você precisa estar viva, inteira e em relação.